Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Palavra que é poderosa, irmão, para nos libertar e nos salvar. Olha, eu anunciei aí ontem e eu quero fazer a live, tá? Para eventualmente tirar algumas dúvidas de alguns irmãos que têm sobre o processo, sobre o deserto, sobre essas coisas que vêm no meu e-mail. E quero pedir um pouco de paciência também. Eu estou passando por um processo de enfermidade desde sexta-feira, dia 17 de maio. Eu acordei com muita dor no corpo e muito ruim. A minha mãe acha que é dengue. E, de fato, os sintomas, eles batem exatamente com aquilo que é a dengue. Mas eu não sei o que é, porque eu não fiz o exame. Eu fiquei até ontem aqui em casa. Ontem que eu fui sair para trabalhar e voltei para a academia. Fiquei 5 dias aqui. Não falei nada para vocês, mas eu creio que às vezes alguns irmãos percebam aí a dificuldade, às vezes, na administração, irmãos. Isso se deve ao fato justamente dos sintomas da doença. Agora, por exemplo, nesse momento eu estou com um pouco de dificuldade de respirar e também cheio de manchas vermelhas no corpo. Bom, está coçando bastante, mas eu creio que a palavra, se ela chegar aos corações de quem precisa, ela é poderosa para salvar. E pregar a palavra é mais importante até mesmo que o meu bem-estar, eu creio. Então é por isso que eu estou aqui, é porque eu creio nisso de forma veemente. Então eu estou falando para os irmãos ter paciência comigo, tá bom? Aí, ó, vamos lá? Vamos para nossa breve conversa. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês o capítulo 5 a partir do verso 26 em diante, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. O capitão e seus guardas foram e prenderam os apóstolos, mas sem violência, pois temiam que o povo os apedrejasse. Em seguida, levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho do líder do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. Nós lhe ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem, disse ele. E mesmo assim vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele? Glória a Deus. Irmãos, aqui é o livro de Atos. O livro de Atos foi escrito por Lucas e ele complementa justamente o seu evangelho. Ele é uma continuação da obra de Jesus Cristo na cruz por intermédio dos apóstolos, dos mensageiros. E junto aos apóstolos, alguns se unem a eles, como Estevão, como Paulo e tantos outros aí que foram chamados segundo os seus bons propósitos para poder executar a divulgação, ou seja, a expansão do evangelho por meio da pregação do evangelho, e também sinais e maravilhas os acompanham. Ou seja, era um período de crescimento da igreja, a igreja primitiva, os primórdios da igreja, a qual nós também fazemos partes dela no dia de hoje. Nós fomos alcançados justamente por causa da ação desses homens. Muitos historiadores e teólogos chamam os mártires da igreja como a semente da igreja, e isso de fato é uma verdade. Bom, e mediante a isso eu quero trazer algumas palavras, porque aqui eles passavam por um período de intensa perseguição. E havia muita perseguição da fé, não como hoje, irmão. Hoje as nossas perseguições são fichinhas em vista do que aqueles homens passaram. Vamos lá? Diz assim, ó: o capitão e seus guardas foram e prenderam os apóstolos, mas sem violência, pois temia que o povo apedrejasse. Impressionante, irmãos. Não tem medo de fazer o mal. Capitão e guardas deveriam estar combatendo o crime, deveriam estar prendendo quem faz mal ao povo, deveriam estar em uma missão junto com Deus contra o mal, e na verdade agem contra Deus. Existem muitas pessoas assim, meu irmão. Olha, e é impressionante como a hipocrisia reina, sem violência. Por quê? Porque temiam que o povo os apedrejasse. Tem medo do povo, mas não tem medo de Deus. Eu quero repetir isso. Tem medo do povo. Existem muitas pessoas nessa condição, irmão. Tem medo do que os homens podem fazer, mas não tem medo do que Deus pode fazer. Não temem a Deus, mesmo fazendo a coisa errada. Então, irmão, o que está acontecendo aqui? A história se repete.
a história se repete. O inimigo está insatisfeito nesse momento com o crescimento da igreja. Antes estava insatisfeito com Jesus, vindo como a semente. Jesus, a cruz de fato, ela é o caminho da igreja e nós fomos chamados ali para caminhar junto com ele, negando a nós mesmos. Eu quero ler com vocês porque Jesus disse isso no alto da cruz. Ele disse assim em Lucas 23:31: pois se fazem estas coisas à árvore verde, o que não farão com as árvores secas? Está falando de nós. A árvore verde é ele que tem a vida, toda a vida flui dele. E a árvore seca somos nós. Nós muitas vezes nos encontramos como terra seca. Então, está falando, o que o Senhor Jesus está falando é que se atacaram ele, se penduraram ele na cruz, imagina o que farão conosco, irmãos. Agora Deus permite. Por quê, irmão? Porque traz crescimento. Eu gosto de um versículo que está em Êxodo, capítulo 3, agora não me lembro qual, mas que fala justamente da perseguição do faraó aos israelitas ali na saída, na libertação poderosa que Deus operou. A palavra fala assim que quanto mais ele os afligia, mais ele crescia, porque ele começou a afligir com a carga de trabalho maior, porque os israelitas queriam adorar o seu Deus. Então Deus permite, por quê? Porque vem como fortalecimento, irmão, e de fato fortalece. A gente percebe que depois de um tempo não é qualquer tempestadezinha que cai no nosso copo aqui que muda a gente de visão e de foco, não. Então permaneça, porque tudo que você está passando, minha irmã, e eu creio que eu estou pregando a mensagem para esse tipo de pessoa que está sofrendo perseguição na fé dentro de casa, está sofrendo perseguição na fé dentro do trabalho, até mesmo dentro da própria igreja. Satanás tem levantado pessoas que têm autoridade como guardas e o capitão para poder minar a sua fé referente à semente que Deus colocou e plantou dentro do teu coração. Fique tranquilo, Deus está permitindo, mas é para o teu fortalecimento. Você vai perceber que você vai sair mais forte e mais confiante em Deus e totalmente dependente da graça. A palavra fala: em seguida levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. Sumo sacerdote, irmãos, líderes. Os líderes deveriam estar dirigindo a nação a uma melhoria, ao crescimento, coisa que eles, pelo que eu entendo aqui da passagem, não conseguem compreender de fato quais são as suas atribuições. O sumo sacerdote, irmão, devia estar orando. Sabe, a pessoa que é responsável por você na sua casa, aquela que é líder sua, o seu pastor, o presbítero que está sobre a sua vida, o seu profeta, você tem ciência que ele ora por você? O seu pai e a sua mãe ora por você? Você vê seu pai e sua mãe de joelhos dobrados dentro do quarto, clamando pela casa, clamando pelo sangue de Jesus? Talvez eles até falam de Deus, e falam de Deus, meu irmão. Na estrada da vida, vários irmãos se corromperam. Dalila traiu Sansão e Judas se vendeu. Então, não quer dizer nada. O que me faz confiar e o que me faz perceber se as pessoas estão com o joelho dobrado. E quem mora na mesma casa percebe quando uma pessoa é de oração. Agora, olha o que eles estavam fazendo. Os confrontou. Então, irmão, os confrontos serão constantes. Haverá confronto, irmão. Haverá confronto, sim. Não se engane, não. Haverá confronto da sua fé, haverá confronto daquilo que você pensa que é o melhor para você. Agora cabe a você manter uma postura firme. Nós mantemos uma postura firme. O Judas, ele nos convoca a batalhar pela fé, irmão. Quando Paulo fala, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, ele estava falando, guardar a fé é justamente isso, irmão. Sabe, é colocar num lugar onde as pessoas não podem abalar ela. E se ele combateu o bom combate é porque tinha um mau combate também. Agora Judas, que era o irmão do Senhor Jesus, que escreveu aquela epístola final, ele nos chama justamente a batalhar pela fé. Judas, capítulo único, a sua epístola, no versículo 3, ele fala o seguinte: meus amigos queridos, eu estive planejando escrever-lhes a respeito da salvação que Deus nos deu. Porém agora vejo que em vez disso devo escrever-lhes de outra coisa, insistindo com vocês para que defendam bravamente a fé que Deus, uma vez por todas, entregou ao seu povo. A nossa fé vem dele, irmão, e volta para ele com um propósito, uma semente que ele plantou no nosso coração, que é poderosa para salvar a nós e todos os que estão à nossa volta. E nós devemos lutar sim para que, sabe, ali
de acordo com aquilo que o Senhor nos dá uma palavra, para que a palavra venha a se cumprir. Porque se nós não nos posicionarmos mediante a fé, nada acontece, irmão. Nada acontece. Então eu estou pregando aqui para pessoas que talvez tenham visto a vida um pouco parada, que nada acontece. Tem visto que o mesmo cenário tem se repetido por dias e dias, um deserto atrás do outro. É Deus te convocando, meu irmão. É Deus te convocando, minha irmã, a batalha da fé, a você se posicionar, sabe, a lutar pela sua família, a lutar pelos seus ideais, a lutar pela semente que Deus plantou no seu coração, a lutar bravamente. Lutar. Satanás não quer, irmão. Ele vai levantar pessoas de tudo quanto é jeito para nos confrontar a nossa maneira de pensar. E Deus, mais uma vez, permite. Por quê? Porque nós crescemos na fé dessa forma, irmão. Olha, e a palavra fala: nós lhe ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem. Vai pela fé, irmão. Não vai pela ideia dos outros. Eu quero repetir, vai pela fé. Não vai pela ideia dos outros. Olha, nós lhe ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem. Devia estar orando, e não está orando, mas não está querendo que a palavra se cumpra. Está cheio de demônio controlando a vida. E aí os demônios querem usar as pessoas que são autoridade na nossa vida para quê? Para controlar a nossa fé. Atos 5:29 fala: importa nos obedecer mais a Deus do que aos homens. Vamos falar para nós, meu irmão, como nós devemos fazer. Vamos falar como nós devemos nos comportar. Vamos até querer falar qual é a promessa que Deus tem para nós sobre a nossa vida. Vamos querer falar, irmão. Não se engane, não. Não se engane, vamos querer falar, vamos falar assim: isso não é de Deus não, o que é de Deus é aqui, a gente unido e tal, na mesma coisa, sabe? Eu falei para vocês não falar nesse homem, eu falei para você não conversar com essa pessoa não é de Deus, e é isso. E é isso, irmão. Agora, basta cada um identificar aí, irmão, aonde é que está sendo atacado, aonde essa palavra encaixa em tua vida. Porque, com certeza, e eu falo com toda certeza, isso acontecerá. E essa é a batalha da fé. Deus permite, irmão. Deus permite, é uma permissão de Deus. Não faz parte da vontade soberana. Muitas pessoas confundem a vontade permissiva com a vontade soberana. Deus permite roubar, Deus permite matar, Deus permite trair, Deus permite até mesmo o divórcio. Agora, para cada ato, para cada atitude que nós temos fora da fé, também é uma semente plantada. E também há uma colheita. E ele mesmo faz questão. A colheita, irmão, ela é obrigatória. A colheita ela já foi predestinada. E não tem como. Então, em quem nós temos acreditando? Porque em quem nós temos acreditado? Em Deus ou nos homens? Porque em 2 Coríntios, o Paulo sofreu muita perseguição, irmão. Inclusive, as pessoas falavam que ele era o falso profeta. Que ele agia fora da direção de Deus. Agora, olha o que ele fala em 2 Coríntios, justamente para a igreja de Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 14. Deus jamais enviou tais homens. Eles são fingidos, enganaram vocês, fazendo-se passar por apóstolos de Cristo. Tem muita gente com título, irmão, mas que não tem nada a ver com o amor de Jesus. Tem muita gente que fala de Deus, eles falam de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. E aí no versículo 14 fala: ainda assim não estou surpreendido, porque o próprio Satanás pode transformar-se num anjo de luz. Então a quem você tem dado ouvidos, irmão? Porque a sua caminhada e a evolução dela vai estar totalmente ligada justamente a quem você tem dado ouvidos. Olha o que eles falam. Vamos lá para que eles falaram para os apóstolos. Eles falam assim, ó. Eles falaram assim, ó: nós lhe ordenamos firmemente que não continuasse. Aí disse ele: e mesmo assim vocês encheram Jerusalém com esse ensino e querem nos responsabilizar pela morte deles. Olha, e essa é uma característica, irmãos. Fingidos e enganados e não se responsabilizam depois pelos seus atos. Você já viu a pessoa que quer correr, faz algo errado e depois quer correr? Eles mataram Jesus. Olha só o que eles falam. Olha o que ele fala. E querem nos responsabilizar pela morte dele. Não é verdade? Então isso é uma característica de uma pessoa, meu irmão, que não tem nada a ver com Deus. Ela não se responsabiliza pelos seus atos. Sabe, ela nega
os seus erros. E quem transfere culpa, irmão, não cresce. Eu quero repetir, quem transfere culpa não cresce, não cresce. Sempre a culpa é do outro. Eu agi dessa forma porque Jesus estava pregando uma palavra que não diz, condiz com a Bíblia. Sempre é assim, irmão. Agora, não adianta, irmão, por quê? Já foi declarado, e mesmo assim vocês encheram Jerusalém com esse ensino. Por quê, irmão? Toda a terra se encherá da glória de Deus. Eu quero repetir, toda a terra, meu irmão, se encherá da glória de Deus. Não adianta ir lutar contra Deus, porque se Deus já te falou algo, meu irmão, assim será na sua vida. E se Ele não quiser que não aconteça algo na sua vida, assim não acontecerá. Assim acontecerá como Ele diz, porque tudo que foi declarado se cumprirá. Então, fica tranquilo, fica do lado de Deus, sabe? Coloca a sua expectativa em Deus, coloca a sua confiança no Pai. Ele é e sabe quem confia nele. Na 1:7 diz que ele é torre forte para aqueles que nele se refugiam, e ele sabe, ele conhece aqueles que confiam nele. Ele sabe que você tem confiado, irmão, e mesmo assim que, minha irmã, durante alguns momentos a gente padece pela circunstância do momento e não tem problema, só, sabe, peça perdão a ele por colocar expectativa em homens, porque o que ele te prometeu vem da mão dele. Então, muitas vezes, quando nós colocamos expectativas em homens, nós vamos nos sentir defraudados, traídos e até mesmo, irmão, vamos sentir decepcionados. E temos uma tendência de abandonar a obra, aquilo que o Senhor nos deu, justamente por colocar a confiança em homens que ali nos deveriam ajudar. Não adianta, porque tudo que foi declarado se cumprirá e a terra se encherá da sua glória. A terra se encherá da sua glória. Saiba que Deus é contigo nesse processo, meu irmão. Saiba que Deus é contigo nesse processo, meu irmão. Fuja das pessoas que não se responsabilizam. Fuja, sabe, de pessoas que se movem por aparência, que, olha, fica com medo do povo apedrejar, mas não tem medo de Deus, não tem temor a Deus. Que confronta justamente com mentiras. Então, siga firme naquilo que o Senhor colocou. Quero ler com vocês Abacuque. O Abacuque passou por isso. Abacuque capítulo 2, versículo 14. Ele tem uma declaração importante aqui do profeta. Ele fala: vai chegar o dia em que toda a terra ficará cheia. Ficará cheia. Ficará cheia. Ficará cheia. Vai chegar o dia em que ela vai ficar cheia do conhecimento da glória do Senhor, tal como as águas enchem o mar. O oceano de graça, o oceano do Espírito vai transbordar. E naquele momento todas as pessoas terão, sabe, uma chance de experimentar o que é a glória de Deus. É um momento do derramar do Espírito, onde não há mais divisas, aonde não há mais fronteiras, e o que Deus te chamou é para algo maior. Essa semente que Ele plantou em teu coração, meu irmão, tem propósito. Essa semente que Ele plantou em teu coração, minha irmã, tem propósito. Então continue firme, porque a glória de Deus vai transbordar, e é através da sua vida. E talvez seja esse o motivo de tanto sufoco, mas não desanime. Olha, e aqui eu quero partir para o final, quando você não der conta para Deus. E mais do que tudo, conta com Deus, sabendo que Ele é fiel para lhe levar até um lugar de descanso, e que no final das contas, o Cordeiro Santo tem sim uma recompensa para o teu lindo sacrifício de quem não desistiu. Não importa como está agora. Se você deu atenção às circunstâncias, às pessoas do lado, ajoelha no chão e fala: Senhor, me perdoe, eu quero colocar o meu olhar no Senhor, por ter expectativas irreais sobre pessoa. Tira todo o sentimento do meu coração que me atrapalha. Seguindo o Senhor, eu quero viver o teu propósito. Faça essa oração hoje e saiba que Deus honrará a tua fé. Gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos para breve reflexão. Até uma próxima mensagem, até uma próxima, irmãos. Tchau, tchau.